Oi, um novo dia, um novo vídeo nesse canal. E hoje o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como a gente entrar nas tendências, né, das coisas que vão entrar em moda, gastando pouco ou então aproveitando o que a gente já tem em casa. E agora então vamos, sem enrolação nenhuma, roda a vinheta e vamos começar um vídeo. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Então, sobre tendências, né? Daqui a pouco já tá chegando, né, outono, inverno, e a tendência pelo que eu tenho visto, né, nos tutoriais e nos lançamentos de produtos que têm sido lançados por aí, a tendência pro próximo outono e inverno são as maquiagens que vão ficar em alta entre os tons marrons. Né, vai entrar bastante em alta. Eu tenho visto ser lançados bastante... Sombra marrom sempre tem, né? Sempre tem as paletas que são tradicionalmente neutras e tal, mas tem se usado bastante. Eu tenho visto que foram lançados, né? A Vizela lançou máscara de cílios marrom, delineadores marrons, né? A Mari Maria lançou um batom marrom escuro, assim, vivo, né? Bem forte, muito bonito. E vai estar em alta usar esse tipo de maquiagem monocromática, né? Usando-se o marrom em tudo. E aí a gente fala assim, nossa, e agora, né? Eu vou comprar. A sombra, a maioria das pessoas deve ter, né? Uma sombra marrom ou outra, mas eu vou precisar comprar delineador, máscara de cílios, batom, e aí já são 3 produtos, né? Aí o que a gente faz? A gente pode adaptar com alguma coisa que a gente tem em casa ou então comprar alguns produtos que são mais versáteis, que é o que eu vou mostrar aqui hoje. Então eu vou começar falando do produto que eu acho mais versátil de todos, que é o BT Velvet, né? No caso, esse aqui, né? Essa cor que eu tenho é o brown, mas o BT Velvet tem uma outra cor que também é em tom de marrom, que é o Toffee, né? Que é um tom de marrom um pouco mais claro, talvez mais o brown mesmo, que é o marrom mais quente, um marrom mais forte, né? Então, se você tem já alguns produtos, né? Tipo, eu já tenho sombra, eu já tenho batom marrom, eu já tenho delineador marrom. Então, tudo bem, eu vou comprar só a máscara de cílios. Agora, se você não tem, o interessante, às vezes, é investir em um único produto que possa ser bem versátil. Essa que eu quero, né? Ou se você até já tem o BT Velvet, então você acaba nem precisando comprar novos produtos e consegue fazer a maquiagem, que é o que eu quero mostrar aqui. Então eu vou fazer a maquiagem usando basicamente o BT Velvet, né? Então eu vou começar usando ele como sombra mesmo, né? Que é a primeira função dele. Eu vou colocar um pouquinho aqui no cantinho externo e vou esfumar ele no canto externo aqui. E pro côncavo também. Eu vou esfumar aqui no meu canto externo e vindo para o côncavo. Então por enquanto eu esfumei só o BT Velvet como uma sombra marrom mesmo aqui no olho, fazendo a base do olho marrom. Como eu disse, né, eu acho assim que a maioria das pessoas que mexe com maquiagem, que usa maquiagem, que gosta de maquiagem, tem uma sombra marrom, porque geralmente quando a gente começa a comprar os nossos produtos, a gente acaba começando pelos neutros, né? Então, eu vou esfumar uma sombra mesmo em pó marrom aqui por cima, para dar uma reforçada aqui, dar uma intensificada só mais aqui no canto interno. Então, eu vou usar essa paleta aqui da Mari Maria, que é uma paleta que tem uns tons de marrom bem bonito. Eu vou usar o marrom mais escuro dela mesmo, tá? Que é para intensificar bem mesmo o marrom aqui no cantinho. Então, assim, eu já vou intensificando aqui o canto e dando uma esfumada. O BT Velvet, ele não tem necessidade de selar, porque ele é uma sombra líquida, mas ele seca e fica sequinho, tá? Ele não fica depois craquelando e abrindo nas dobrinhas. Então, se quiser ficar só com BT Velvet, fazer uma segunda camada aqui, para deixar mais escuro, pode ser também. E para esfumar os cantinhos, né? Seja feito com sombra, como eu tô fazendo aqui, ou com uma segunda camada do BT Velvet, para fazer uma transição mais suave com a pele, eu vou usar o pó translúcido que eu uso para selar aqui abaixo dos olhos. Feito isso, eu vou fazer o canto interno com uma sombra cintilante. Aí é questão de que
Também não dá para ser totalmente 100% marrom. Eu vou usar um cintilante no tom perolado, um rose gold, alguma coisa assim. Aí pode ser qualquer uma também que você tiver nesse tom. E geralmente eu aplico com o dedo mesmo, né? Eu tô pegando uma aqui meio puxada pro rosa mesmo, né? Mas pode ser um champanhe, um douradinho, qualquer tom aqui combina bem com o marronzinho. Sempre volto, né, com o pincel da sombra marrom para fazer o esfumado da bordinha aqui. Se quisesse, inclusive, ter usado o iluminador que eu usei aqui, que eu usei um iluminador bem cintilante, dava também, era um produto a menos, né, para usar. Com um pincel bem pequenininho de esfumar, eu vou pegar o BT Velvet. Aí eu não vou passar com o aplicador para não depositar muito produto. Eu vou pegar assim, ó, um pouquinho com o pincel mesmo, assim, para pegar pouco, ó. E vou vir esfumando aqui abaixo dos olhos. Eu faço desse jeito, né, pegando com o pincel e pouquinho, para conseguir ter um controle da quantidade de produto que eu tô pegando para fazer um esfumado suave. Porque o BT Velvet é um produto bem pigmentado, e por ser um produto líquido, na hora que eu passo aqui, ele é mais difícil de tirar depois se eu puser demais. De corrigir, né, mais difícil de corrigir se eu errar a aplicação dele. Inclusive, para quem gosta, né, de lápis de olho, quisesse usar um lápis de olho marrom, o BT Velvet também substitui, tá? Ele pode ser passado na linha d'água. Só tem que tomar cuidado com a quantidade para não passar em excesso e não entrar dentro do olho e acabar atrapalhando, né, incomodando a vista e coisa e tal. E a borda desse olho aqui eu tô esfumando só com o pó translúcido. Eu não peguei sombra nem nada. Só o próprio BT Velvet e o pó translúcido, mais nada aqui. E um pouquinho do tom cintilante que eu usei em cima, eu uso aqui também embaixo. E aí, nós vamos então fazer o delineado, né? Seria um delineado marrom, então eu vou usar o mesmo BT Velvet. Geralmente o delineado ele é mais escuro que a sombra. E nesse caso ele vai ficar mais escuro, por quê? Porque aqui eu esfumei, então ele deu uma clareada no tom do que ele estava aqui. Eu vou pegar o aplicador, né? Não vou passar o aplicador direto aqui, eu vou pegar um pincel de delineador. Vou pegar um pouquinho do meu BT Velvet e vou vir com o pincel de delineador fazendo um delineado como se eu estivesse fazendo com delineador em gel. A única desvantagem é essa, né? Ele funciona como um delineador em gel. Eu não tenho a praticidade no caso de um delineador em caneta. Para quem não tem habilidade de trabalhar com esse tipo de delineador, vai ficar um pouquinho mais difícil. No meu olho, eu fiz aquele delineado simples, fininho, só contornando a linha dos olhos, como eu sempre faço. Como eu já expliquei aqui outras vezes, o motivo de eu não fazer o delineado gatinho. Mas, no caso, quem faz, né, quem gosta, puxa o gatinho normal. Ele funciona como um delineador em gel normal. E aí, para usar como máscara de cílios. Ele funciona bem como máscara de cílios. Inclusive, eu comprei esse BT Velvet marrom numa época em que eu estava procurando uma máscara de cílios marrom e não tinha para comprar. Agora a Visela lançou uma, né? Mas na época eu não estava achando. Eu comprei ele para usar nesse lugar. E aí nós vamos fazer como? A gente vai tirar o aplicador normal do BT Velvet e vai usar um aplicador de máscara de cílios. A gente compra desses aplicadores assim descartáveis em lojinhas de maquiagem. Eles são bem baratinhos, né? Porque ele é vendido para as pessoas que usam para fazer alongamento de cílios, quem usa para fazer sobrancelha e tal, usa muito isso aqui. E maquiador também, né? Usa porque precisa do aplicador descartável. Então eles são bem baratinhos mesmo, né? Ou então, no caso, eu vou usar um aqui que eu tenho, que era de uma máscara de cílios que acabou. E eu guardei o aplicador porque eu gosto desse modelo de aplicador aqui, que ele é mais aquele aplicador de silicone, que ele é mais curtinho, que ele diminui a chance de borrar. Porque o único detalhe do BT Velvet como máscara de cílios é esse, a questão de borrar. Inclusive eu vou tirar o excesso aqui, ó, do aplicador, tá? Para não ficar muito BT Velvet no aplicador. Porque a gente tem que tomar muito cuidado para não borrar usando ele como máscara de cílios. Quando eu estou passando uma máscara de cílios e acontece de eu borrar,
Ele é um pouco mais líquido do que as máscaras de cílio tradicional, né? Então, assim, ele vai ficar um pouquinho mais... A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado na hora de aplicar. Mas ele seca, tá? E vai encorpar. Talvez eu precise de 2 camadas, mas eu tenho que esperar dar uma secadinha entre uma e outra. Mas o que eu tava falando, né? O que acontece? Quando eu borro uma máscara de cílios tradicional, a instrução é: vamos esperar ela secar, porque uma máscara de cílios seca, ela é fácil de tirar, ela não foi feita para grudar na pele. Então, com um cotonete ou um aplicadorzinho desses aqui seco, ela solta facinho. Esse daqui já é o contrário, ele é um produto que foi feito para grudar na pele. Então, se eu borrar e pegar esse produto na minha pele, o que vai acontecer? Ele vai grudar para valer. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado. E agora aqui eu tenho que ficar com o olho meio assim, evitar ficar piscando até ele secar. Esse é o único detalhe, né? Que pode ser um pouquinho mais trabalhoso do que se eu estivesse usando uma máscara de cílios tradicional. Mas o BT Velvet, ele tem um tempo de secagem bom. Ele não é nem aquele negócio que demora horas para secar, né? Não demora pouco para dar tempo de esfumar quando eu trabalho com sombra. Mas ele não demora tanto a ponto de, nossa, né, ficar um tempão aqui e ele não seca. Tem máscaras de cílio que demoram mais do que ele para secar. Eu vou passar uma segunda camada antes dele estar 100% seco, né? Para poder só dar uma aumentadinha aqui nos meus cílios. Mas geralmente, quando a gente está usando máscara de cílios marrom, a intenção não é deixar aqueles cílios monstruosos, né? Aqueles cílios muito volumosos e tal. A máscara de cílios marrom, ela tem por si só já um intuito, né? A pegada de ser alguma coisa mais leve, né? Do que a preta. E eu vou passar bem pouquinho aqui nos cílios de baixo, com muito cuidado, muita cautela. O aplicador agora já tá com bem menos produto, né? Então eu vou passar bem de leve aqui nos cílios de baixo. Eu tenho até, no caso eu tô com um segundo aplicador aqui. Se precisar tirar o excesso, às vezes é até bom ter um aplicador limpinho, para evitar ocorrer um borrado, né? E por último, então, eu vou usar ele como batom. Batom é mais fácil a gente ter batons marrons também, já ter, né? Mas eu vou usar ele porque esse é um batom, um marrom bem intenso, bem quente, que vai estar bem alta, né? Então eu posso pegar direto com o aplicador aqui, né, do próprio BT Velvet. Ele já tem um aplicadorzinho que tem, né, um formatinho já de aplicador de batom. Eu tiro o excessinho aqui porque ele vem bastante produto, né? Eu tiro um pouco do excesso e passo ele como um batom normal. Se precisar fazer algum acabamento, algum contorno com um pincelzinho de boca, eu faço pegando com o pincelzinho o BT Velvet do aplicador e faço o acabamento aqui. Ele ficou um batom bem escuro mesmo, ele ficou bem escuro nos lábios. Se eu achar que ele tá muito escuro, eu posso dar uma quebrada nele, dar uma leve misturada, né, com um corretivo. Vem aqui, vou pegar um corretivo do tom da minha boca, né, da minha pele. Esse aqui que é um corretivo bem liquidozinho. E aí eu dei uma clareada nele, ele ficou um pouquinho mais claro. Eu só tenho que tomar cuidado que se o meu corretivo ele tiver um fundo, o fundo do meu corretivo não for um fundo quente, não for um fundo amarelado, ele for um fundo mais rosado, um fundo mais... Ele pode esbranquiçar, deixar ele acinzentado, em vez de deixar um tom de marrom, né? Porque ele é para ser um marrom quente, né? Esse daqui. Então aí eu teria que misturar, então talvez com um batom marrom mais clarinho, um batom marrom mais puxado pro dourado, alguma coisa assim, para dar uma clareada nele. Eu só tenho que tomar cuidado nessa hora aqui. E eu vou finalizar com um gloss, para dar um brilho aqui. Eu vou usar um gloss que tenha um fundinho... Eu vou usar esse gloss aqui da Franca, ele tem um fundinho rosado, que combina com essa parte interna dos olhos, para ficar bem monocromático mesmo aqui, no caso aqui a maquiagem. E aí ele deu uma aquecida, né, no batom também.
Se não quiser, né, o brilho de gloss, essas coisas, pode usar um gloss só, quer dizer, brilho de glitter, pode usar um gloss só gloss mesmo, sem glitter, ou um lip oil, alguma coisa, ou então ficar com só o BT Velvet, que ele fica como se fosse um batom bem mate mesmo, né? Ele fica bem sequinho e ele quase não transfere, é lógico, agora com o gloss ele vai transferir um pouco. E essa foi então a maquiagem, que é uma maquiagem bem monocromática, que é a tendência que vai ser agora para esse inverno, né, outono e inverno. E eu usei basicamente só o BT Velvet para fazer ela toda, né? Eu usei como sombra, como delineador, como máscara de cílios e como batom. Então, se às vezes você quer entrar nessa tendência, né, você tem pouco produto de maquiagem, e aí você não tem condição de ficar investindo em comprar todos esses itens de produto, né, você pode investir num único produto só, que é um produto bem versátil. Ele serviria inclusive como lápis, né, lápis de olho, que eu falei também, né, que eu não usei aqui, mas ele serviria, pode ser usado também, então é mais um item, né, que a gente pode usar e ele substitui. Então essa é uma dica, né, de economia, né, que a gente pode usar um produto que eu acho extremamente versátil e que a gente consegue usar ele em outras funções. É lógico que se você tem condição e quer investir, usar cada produto com a sua função, também é interessante, né? Eu vou trazer mais pra frente um vídeo aqui que eu vou comprar, né? Eu vou comprar pelo menos o batom da Mari Maria, que é da cor marrom, desse marrom intenso, porque ele é um pouco mais quente do que isso que ficou aqui. Eu achei ele muito lindo. Eu vou acabar comprando assim que chegar nas lojas. Aí eu vou trazer uma maquiagem, então, fazendo... E provavelmente vou comprar também o delineador da Visela, né? Delineador não, o máscara de cílios. E aí eu vou trazer uma maquiagem de novo, fazendo daí com cada produto a sua função. Aí a gente pode até comparar depois no final as duas e ver se teve tanta diferença assim, né? E é isso então, essa é a maquiagem, né, monocromática, com a cor que vai ser tendência agora nas próximas estações, usando quase um produto só, né? Então, espero que vocês tenham gostado, que essa dica, né, de otimização de produtos possa ser útil para vocês. E digam aqui o que vocês estão achando, né? O que vocês acham dos tutoriais, das dicas que eu tenho deixado por aqui. E o que acham também das maquiagens que a gente faz aqui no canal. E no mais é isso. Um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night.